Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 13 das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, a última lição desse terceiro trimestre de 2021. Nesse terceiro trimestre, aqui na classe de jovens, nós estudamos os profetas menores. Com grande alegria, compartilhamos com vocês o aprendizado da palavra de Deus, que tem nos enriquecido grandemente. Acredito que no próximo trimestre, esse enriquecimento da palavra de Deus continuará, que nós estaremos por aqui aprendendo junto da palavra de Deus. Nós agradecemos a você que esteve conosco nesse terceiro trimestre e convidamos você que esteve e você que ainda não esteve conosco nesse terceiro trimestre para estar conosco no quarto trimestre de 2021. O ebdemfoco.com continua trabalhando, produzindo uma série de conteúdos para ajudar você na sua escola bíblica dominical. Vale aqui uma nota, lembrando que na aula passada, quem ministrou foi o irmão Herberson, em virtude de eu estar internado para uma cirurgia. Eu tive que passar por uma cirurgia, como o irmão Herberson já explicou na aula passada, de amputação do meu pé esquerdo, né? Uma amputação transtibial, na altura da tíbia, abaixo um pouco, ou na ponta da panturrilha, ou na ponta da batata da perna, como costumava dizer os antigos. Então, eu passei por essa cirurgia, infelizmente eu tive esta infecção óssea, né? Uma osteomielite crônica, uma contaminação com uma bactéria chamada Morganella morgani, e por alguns anos, em torno aí de 3 anos, eu lutei contra essa bactéria, mas aprove Deus que o final fosse uma amputação. Mas Deus está no controle de tudo e nós continuamos aqui celebrando ao Senhor, né? Como diz lá aquela canção, se Deus quiser ou se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é um membro do nosso corpo que nos traz alegria, mas é a presença do Espírito Santo de Deus que alegra a nossa alma. O que nos dá sentido para viver é o trabalho do ebdemfoco.com, é o trabalho que a gente desenvolve na nossa escola bíblica, na nossa igreja, é fazer a obra de Deus, é ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso que nos dá motivo para viver e não a presença ou a ausência de bens materiais ou até mesmo de um membro do nosso corpo. Eu agradeço a todos os irmãos que oraram, que estiveram conosco orando, intercedendo por mim. Eu sei que vocês oraram. Eu li os comentários, recebi aqui do irmão Herberson o recado de que muitos irmãos se preocuparam, enviaram mensagem para o EBD em Foco para saber como eu estava. E graças a Deus eu estou bem, me recuperando em casa com minha família e continuando os trabalhos da obra de Deus, inclusive aqui no ebdemfoco.com. Bom, depois disso, nós vamos continuar aqui com a nossa ministração. Como eu disse, é a nossa última lição desse terceiro trimestre e nós estudamos sobre os profetas menores. O tema, Malaquias, Deus se importa com a família. Aliás, os profetas menores, eu recomendo que você estude os profetas menores. São lições extraordinárias para o nosso dia a dia. Os profetas menores falam muito do juízo de Deus, Tem muitas profecias que são escatológicas? Tem, mas eles falam do dia a dia do povo de Deus, do relacionamento do povo de Deus com Deus e do relacionamento do povo de Deus com o mundo. Isso nos traz muitas lições e nós precisamos estudar os profetas menores. Bom, então a lição de hoje é sobre Malaquias. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, né? Aula em vídeo, aula em áudio, curso para educadores cristãos, né? Você que é professor precisa fazer esse curso, e aula em PDF. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Nós temos também o conteúdo premium, que é aquele conteúdo para assinantes. Se você já é assinante do ebdemfoco.com, então você tem acesso a todo esse conteúdo. Além do conteúdo gratuito, tem acesso também a esse conteúdo premium. Se você ainda não é assinante, você tem acesso só ao conteúdo gratuito lá na plataforma do ebdemfoco.com. Mas você pode ser um assinante para ter aí uma gama muito maior de conteúdo para ajudar você na sua escola bíblica dominical, né? Nós temos os slides em PowerPoint, os cursos diversos, os estudos e sermões em PDF e o curso básico em teologia, que já tem aí uma série de aulas gravadas que você já pode acessar.
Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você salva esse contato que está aqui na sua tela, né? O DDD é 94, não esqueça, 94 é o DDD, 98409-2869, que alguém da equipe do ebdemfoco.com estará entrando, respondendo você. Salve esse número e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome, que o ebdemfoco.com estará retornando para você. Muito bem, texto do dia. Malaquias 2, né, capítulo 2, versos 13 e 14 diz: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Você vê aqui que nesse texto nós temos um formato muito interessante, aonde o profeta faz a pergunta e ele mesmo responde, né? E o livro de Malaquias tem muito esse formato de texto, né? De pergunta e resposta, com o objetivo de transpor a dureza do coração do povo e fazer o povo refletir sobre as suas atitudes. E nós iremos estudar este livro nesta lição. A nossa síntese: honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família, né? Nós, às vezes, as pessoas olham para certas situações da vida e não entendem como uma forma de louvor a Deus. Mas, para o cristão, não existe vida secular e vida espiritual. A grande responsabilidade do cristão é tornar sagrado todo o seu viver, independentemente de qual seja ele, a não ser, claro, óbvio, que seja algo antibíblico. O texto bíblico, a revista propõe aqui Malaquias 2, 10 a 13, mas óbvio, o texto bíblico são os 4 capítulos de Malaquias, né? Você vai estudar Malaquias, o livro todo de Malaquias, para entender todo o contexto. Introdução. Um resumo do livro do profeta Malaquias, que acho muito interessante esse resumo, né? Muito legal. O capítulo 1 fala do amor de Deus por Israel, né? O capítulo 1 fala basicamente Deus mostrando, né? Questionando Israel, melhor dizendo, até o verso 5 mostra Deus provando para Israel que ele amava Israel, que ele ama Israel, e ele expõe acontecimentos históricos do que Deus fez por Israel, então provando Israel que Deus o amava. E do verso 6 até o verso 14, Deus questionando por que ele amou tanto Israel e a retribuição de Israel foi sacrifícios indignos. No capítulo 2, até o verso 9, né, do verso 1 até o verso 9, advertências aos sacerdotes, que aliás é uma tônica do livro. O sacerdócio havia se corrompido profundamente. A religião judaica estava numa decadência, numa situação crítica, absurdamente crítica. Do verso 10 até o verso 17, uma chamada à fidelidade que é sempre muito presente em todas as profecias dos profetas menores, né? Muitas vezes tem ali o apontamento do pecado, o castigo, né, o juízo, uma chamada à fidelidade e à restauração do povo. No capítulo 3, nós temos o dia futuro de julgamento, que está sempre presente, né? O juízo está sempre presente ali dentro do contexto dos profetas. Mais uma vez aqui chamado ao arrependimento, e o Senhor promete misericórdia. E no verso 4, no capítulo 4, o dia do julgamento se aproxima, que aliás é uma tônica, uma estrutura bem diferente, que geralmente os profetas menores terminam com o Senhor prometendo misericórdia e restauração. E aqui, no capítulo 4 de Malaquias, ainda termina com uma ideia de julgamento próximo. De acordo com a tradição da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética no Antigo Testamento. De fato, ele foi o último profeta escrito, né, a desenvolver o seu ministério, por isso ele está nessa posição de último profeta
no cânon sagrado. Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos e ofertas, né? De fato, este tema foi muito bem abordado por Malaquias, no entanto, não foi o assunto principal de sua profecia. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus e entre o indivíduo e sua família, que, óbvio, o dízimo está dentro do contexto. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre o dízimo especificamente. Infelizmente, historicamente, pessoas mau caráter ou pessoas sem conhecimento bíblico desenvolveram essa ideia de que Malaquias fala basicamente de dízimo. O dízimo faz parte, a ideia do dízimo ali faz parte de um contexto, né, aonde o povo estava falhando. O povo estava falhando nos dízimos e ofertas, é claro que estava. O povo estava falhando no casamento, o povo estava falhando nos sacrifícios, o povo estava falhando na gratidão, o povo estava falhando na convivência com os irmãos. O texto diz que muitos estavam explorando os trabalhadores, explorando o órfão, saqueando a viúva, deixando ela sem nada. Então, todas essas questões, a gente precisa ler o livro todo para entender que todas essas questões estão dentro de um contexto onde Deus chega dizendo que reprova tudo aquilo ali. Não é uma normatização. Nenhum dos textos de Malaquias são normativos, mas o que está ali é Deus mostrando o seu relacionamento com o seu povo e como o seu povo se relacionava com ele. Aquilo que Deus aprovava e aquilo que Deus rejeitava. E dentro desse contexto a gente olha para isso pensando em princípios e não em normas. Por exemplo, no dízimo, por que Malaquias critica o povo ali sobre o dízimo? Porque o povo não estava dando dízimo? Não necessariamente. Muita gente estava dando dízimo. O problema é que ele estava dando com a motivação errada. Motivação errada. Por exemplo, ele fala dos sacrifícios. O povo tinha deixado de fazer os sacrifícios no templo, de matar os bezerros? Não. O problema é que eles estavam fazendo sacrifícios mal feitos. Então, a questão aqui é principiológica. Nós olhamos para o dízimo como um princípio, nós olhamos para os sacrifícios como um princípio, nós olhamos para os relacionamentos interpessoais como um princípio e nós olhamos para o relacionamento com Deus como princípio aqui no livro de Malaquias. Por exemplo, o dízimo não deve ser negado, porque como que nós vamos sustentar a obra sem contribuição financeira? Explorar o pobre? Não. Explorar os trabalhadores? De modo nenhum. A cada um deve ser dado o que é justo pelo seu salário. Divórcio? Olha, existem muitos conceitos sobre o divórcio, mas em suma é abominável para Deus. O divórcio não pode ser uma possibilidade, uma alternativa para o cristão, a não ser em casos excepcionais. Alguns entendem que a cláusula de exceção que Jesus disse é o adultério. Eu concordo com Luiz Saião que Jesus não disse que era necessariamente o adultério, mas que o divórcio é apenas um remédio amargo para evitar um mal pior. Mas o cristão nunca deve ter o divórcio como um alvo em qualquer circunstância, por pior que seja ela, a não ser que seja uma circunstância de risco de vida. Então, nós precisamos olhar para o livro de Malaquias como um todo e não apenas em um texto, porque ali o povo está falhando em diversas situações que eram importantes dentro do relacionamento com Deus. Malaquias, né? Nosso primeiro tópico. Malaquias, seu nome significa meu mensageiro. Sabemos apenas que ele foi um profeta fiel que viveu em uma Judá pós-exílica, né? Ele é mais um dos profetas pós-exílicos, junto com Zacarias e Ageu. Ele foi contemporâneo de Neemias, demonstrou sua fidelidade e devoção a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Consentidas por quem? Pelas autoridades. Práticas pecaminosas consentidas pelos sacerdotes, roubo no dízimo, sacrifícios com animais defeituosos, exploração dos pobres, casamentos mistos, divórcios, tudo isso era
é consentido pelas autoridades religiosas de Israel e ele pregou de forma muito, mas muito enfática contra estas questões. Embora a profecia não registre datas, né, precisas, como no caso de Ageu e Zacarias, por inferência, chegamos à conclusão que o livro foi escrito por volta de 430 e 420. 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém, liderados por Zorobabel, em 537, Esdras, em 457 e Neemias, 445. Zorobabel veio reconstruir o templo, Esdras veio reconstruir o culto e Neemias veio reconstruir a cidade e seus muros. O governante na época de Malaquias era um homem corrupto, oriundo da Pérsia, né? Malaquias 1:8 diz: porque quando trazeis animais cegos para sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-te ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, era alguém que não era de Israel. Malaquias viveu próximo a Neemias, todavia não mencionou o seu nome, por isso especulamos que o livro tenha sido escrito pouco tempo depois do primeiro governo de Neemias em Judá, que foi de 445 a 432 a.C. Então, nós temos aí essa questão de que não há muitas informações sobre a época do profeta, né, a época que foi escrita a sua profecia, nem que ele profetizou. Mas sabe-se, né, praticamente unanimidade, que ele é pós-exílico, né, pós-exílio babilônico. Aquele era um momento difícil para servir ao Senhor, pois os religiosos mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo suas próprias vontades. Faltava temor ao Senhor. Então esse era o contexto de Judá naquele momento, né? Os religiosos indiferentes, né? Tanto faz o que você faz, a forma como você cultua. Muitos estavam misturando paganismo com a religião oficial de adoração a Deus. Você pode me oferecer o seu sacrifício. Era proibido trazer animais doentes, eles traziam a si mesmo. O dízimo era proibido fracionar ou dar menos do que os 10%, eles traziam a si mesmo. Os motivos às vezes eram barganhosos. Enfim, estavam vivendo em um momento difícil e o povo estava totalmente distanciado de Deus, sem nenhum temor ao Senhor. O contexto histórico. No tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém há 100 anos aproximadamente, vindo de Babilônia. E com o tempo foram tornando-se apáticos na prática da fé. Malaquias chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção dos sacerdócios. Que, aliás, é interessante nós notarmos que o cativeiro babilônico, para muitos estudiosos, curou Israel da idolatria, né? Da adoração a ídolos, adoração a deuses, né? Outros deuses como Mamon, Baal, Ázera e essas coisas. Mas, inevitavelmente, eles continuavam distanciando-se de Deus. Quando não se distanciavam das práticas religiosas, eles se distanciavam no coração, o que era muito pior. Os judeus declinavam na sua vida espiritual. Sua profecia condenou a idolatria, os divórcios, né? A idolatria aqui, para alguns, seria mais indicado a feitiçaria, os casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado e o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. O templo já tinha sido construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. Quando Zorobabel veio, é interessante nós notarmos 3 coisas, né? O ideário judaico com Jerusalém tem 3 aspectos, ou melhor, 4 aspectos. O templo e o altar, né? O lugar de adoração e o lugar de sacrifício. A cidade e os muros, o lugar do povo habitar e a proteção. E o culto, né? Quando Zorobabel veio, ele reconstruiu o templo e o altar. Quando Neemias veio, ele reconstruiu os muros e a cidade. E quando Esdras veio, ele reconstruiu o culto. E nós temos, então, essa perspectiva muito presente. Entretanto, qual era a ideia? A ideia era que quando isso
estivesse organizado, a nação adorasse a Deus. Porque a ideia do cativeiro babilônico era a cura da idolatria. Curando eles no cativeiro babilônico da idolatria, então eles viriam reconstruir o templo, o altar, eles voltariam a adorar, sacrificar, a cidade estava murada, o povo estava habitando, todo mundo seguro e o culto restaurado. Entretanto, com o passar do tempo, não foi isso que aconteceu, né? O templo já estava sido ali construído, porém a religião ainda era fraca. Estrutura e mensagem do livro. O livro de Malaquias apresenta em sua introdução a palavra peso, no hebraico massa, que significa sentença pesada. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias, massa, sentença pesada. O livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado e corrigido. É muito interessante nós notarmos, que eu falei lá no início, até peguei bastante tempo falando sobre o dízimo, que o livro de Malaquias, basicamente, na boca e na cabeça de muitas pessoas e muitos pregadores, é o livro que fala do dízimo. Mas o dízimo fazia apenas parte de um contexto onde a religião estava falhando, né? E o nosso comentarista aqui, brilhantemente, ele fala, o livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado e corrigido, porque eles estavam falhando em tudo aquilo que eram elementos do culto. Eles estavam falhando nos dízimos, eles estavam falhando no sacrifício, eles estavam falhando na arrumação do templo, eles estavam falhando na vida pessoal, eles estavam falhando nos casamentos, eles estavam falhando em tudo. Ou seja, o povo estava desenvolvendo a sua religiosidade, mas ela era muito, mas muito distante daquilo que agrada a Deus. Fica aqui a nossa reflexão e o professor deve explorar isso com seus alunos. Às vezes, a gente se torna apenas religioso, cumpre muitos rituais, muitos protocolos, mas o coração está distante de Deus. Era isso que o povo de Judá estava vivendo. Era isso que Malaquias estava combatendo. E isso não era apenas em um aspecto, mas em muitos. Como eu disse, no dízimo, no casamento, nos sacrifícios oferecidos, no cuidado com o templo, no cuidado com as pessoas. Tudo isso eles estavam falhando. Mas o templo estava de pé. Os cultos continuavam. As solenidades continuavam, mas eram vazias de Deus. Estava apenas o povo e suas cerimônias, mas Deus não estava presente. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira é uma exortação composta de 6 oráculos. Malaquias 1, de 1 a 5, Deus fala do seu amor por Jacó, né? Onde ele apresenta que a ingratidão de Judá é muito grande porque ele amou Jacó. Verso 16, até o verso do capítulo 2 até o verso 9, exortações aos sacerdotes, que é recorrente. Terceiro, advertência contra a infidelidade conjugal e os pecados da comunidade, que começa pelos sacerdotes também. A justiça divina, mais ali uma ideia sobre julgamento, no ponto 4. Ponto 5, a questão dos dízimos e das ofertas. O povo falhando nos dízimos e das ofertas, numa compreensão de que os dízimos e ofertas faziam parte da liturgia, da adoração, daquilo que agradava a Deus. E sexto, as marcas distintivas do servo do Senhor. Então, nós temos essa primeira parte aqui da composição do livro. E a segunda parte do livro refere-se ao prenúncio profético do dia do Senhor, que, aliás, é muito interessante. Na maioria dos livros termina com uma exaltação a Israel, com uma ideia de restauração, de glorificação de Israel, e aqui termina falando sobre um dia de julgamento. Toda profecia é costurada por meio de perguntas retóricas incisivas que procuravam despertar a população judaica, levando-os a refletirem sobre a sua triste condição espiritual. Então, a base da estrutura de Malaquias, ele tem essa ideia de fazer as perguntas para que o povo pudesse perceber onde eles estavam falhando. Segundo tópico, indiferença religiosa. Ingratidão.
A indiferença em seu estágio inicial apresenta-se como ingratidão. O profeta declarou que o povo respondeu com ingratidão todo o amor que recebeu. Nós vemos isso ali no primeiro capítulo. Deus declarou o seu amor por Israel e eles responderam com cinismo. Olha só. Deus disse, eu te amei. E o povo respondeu, em que o Senhor nos amou? Isso aqui é interessante. O professor pode explorar isso aqui. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas o professor tem tempo para explorar isso aí. Uma visão errada sobre Deus nos leva a isso aqui, certo? O que esse povo aprendeu? O que esse povo obteve? Esse povo obteve uma visão errada de quem é Deus. Por causa disso, eles questionavam Deus. Lembra que hoje tem muita gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada, obrigado a dar a ele aquilo que ele quer, que ele deseja, que ele precisa? Isso é uma visão equivocada do que é Deus. Tem outras pessoas que acham que Deus é um ser vingativo que está atrás de um poste com uma arma, esperando ele passar para atirar nele porque ele fez alguma coisa errada. Isso é uma visão equivocada de Deus. Nós precisamos olhar para a Bíblia para termos a visão correta de quem é Deus, para conhecermos a Deus. O povo, Deus se declarando a eles, mostrando para eles o tamanho do seu amor, o que ele fez por eles, tudo por amor. E eles perguntam, em que o Senhor nos amou? Olha, quem chega a fazer uma pergunta dessa já perdeu todo o temor. E com certeza ele tem uma visão absolutamente distorcida, alheia do que ou de quem realmente é Deus. A pergunta apresentada por Malaquias refletiu o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaçada e turvada. Não conseguia perceber o amor de Deus sobre eles. A visão que eles tinham sobre Deus era errada. O Senhor reafirmou sua escolha, revelando o cuidado com Jacó, citado como um autêntico representante do povo de Israel, né? Deus, como eu disse, Deus provando para o povo, né, que ele amava, que ele escolheu Jacó, que ele escolheu aquele povo, que ele sustentou esse povo, e o povo ainda pergunta, em que o Senhor nos amou? Aí volta aquela nossa reflexão. A forma como nós compreendemos Deus leva-nos ao nosso relacionamento com Ele, às nossas atitudes. E aqui, esse povo tinha essas atitudes porque tinha uma visão completamente equivocada de quem era Deus. Então, professor, mais uma vez, repito, possa explorar esse ponto. Alunos, irmãos, nós precisamos conhecer Deus, ter uma visão correta de quem é Deus, uma visão bíblica de quem é Deus, para nós o adorarmos e temermos como Ele deve ser adorado e temido. Ao longo dos anos, o Senhor demonstra todo o seu amor pelo povo, e ainda assim Israel não sabia reconhecer e corresponder tamanho amor. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. A pessoa tem uma visão errada de Deus e ele vai cair em alguns extremos. E alguns desses extremos é a ingratidão. Então, tudo o que Deus faz é pouco. Ele merece demais. E como ele merece demais, mas ele não tem poder de obrigar Deus a fazer nada, ele vive murmurando. Ele vive sempre com o coração duro, desmotivado, reclamando. Então, querido, primeira coisa que nós temos que entender, de Gênesis a Apocalipse, por mais que Deus tenha feito alianças com aquele povo prometendo bênçãos, mas de Gênesis a Apocalipse, a manifestação da graça de Deus é sempre primeiro. Nunca, de modo algum, devemos pensar que o nosso relacionamento com Deus está fora da sua graça. E o que isso quer dizer, meu? Quer dizer que nós não merecemos. Tudo é favor dele. Compreenda que nós não merecemos. Tudo é favor dele. O povo pensou que merecia mais do que merecia e por isso questionou Deus. Quando não recebeu de Deus aquilo que satisfazia seus egos, que satisfazia suas vontades pessoais, eles se tornaram sem motivação, murmuradores e pecadores. Descaso religioso. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Malaquias 1:6 é um texto muito sério.
Eu acho esse texto fortíssimo, o professor pode explorar ele para discutir mais com seus alunos. Diz assim, ó, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Eles, além de desprezarem a Deus, ainda cinicamente questionavam Deus, dizendo que não havia desprezado a Deus. Eles traziam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Não se preocupavam com as exigências da lei. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício. Malaquias 1:10 diz, quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Ou seja, eu não recebo nada que vocês fazem mais. Eu não vou receber. Vocês me abandonaram, vocês me desprezaram. Vocês transformaram o meu local de adoração em espetáculo, em rotina. Vocês misturaram o paganismo com a religião oficial, com a adoração ao verdadeiro Deus. Nós precisamos, o professor pode refletir sobre isso aqui, os sacerdotes foram acusados, né, de desprezar o nome do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente faz, porque pode ser que a gente esteja olhando para Deus como um ser qualquer, e Ele não é um ser qualquer. Nós precisamos nos prostrar diante de Deus com todo temor e tremor e reverência, porque como Ele mesmo diz, se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Se Ele é nosso Pai, então devemos honrar. Se Ele é nosso Senhor, então nós devemos temê-lo. Deus estava cansado desse descaso e indiferentismo. O povo era debochado, o povo era arrogante, desprezível e cínico, imorais e ainda queriam ter razão. Os sacerdotes foram advertidos a mudarem de atitude, caso contrário sofreriam uma condenação inexorável. O desejo de Deus é que sua aliança com o sacerdócio levítico estivesse sendo observada. O desejo de Deus é que nós estejamos sempre obedecendo a sua palavra. Nós não vivemos como os sacerdotes viviam, sobre determinadas regras profiláticas, mas nós devemos obedecer a palavra de Deus e temer ao Senhor. Se eles aderissem aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus, desfrutariam de vida e paz. Nós não temos que ter Deus como nosso inimigo, mas como nosso Senhor. Os sacerdotes faziam acepção das pessoas na aplicação da lei. A balança deles era injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais. Faziam de suas funções sacerdotais uma fonte de vantagens pessoais. Olha só. O cara ia lá levar o dízimo. Ele tinha que medir, fazer a medida, né? E quem fazia essa medida era o sacerdote. E é óbvio que o sacerdote roubava dele. Ele tinha que pesar alguma coisa. E é óbvio que de quem era a balança? A balança era a balança do templo. E quem é que manuseava a balança? O sacerdote. E como é que o sacerdote fazia? Ele manipulava para que a porção fosse maior. Por quê? Porque ele vivia do que entrava. Ele vivia dos dízimos e das ofertas do povo. Então, eles encontraram descaradamente, né? Parece até que nós estamos falando de alguns líderes nos dias de hoje, descaradamente uma forma de explorar o povo naquilo que era sagrado, corrompendo aquilo que era sagrado, que era sacro, que era a oferta e o dízimo das pessoas, e eles faziam para levar vantagens. A verdade, a justiça e a honestidade eram ignoradas por eles. Pessoas eram prejudicadas na aplicação de uma lei injusta. Diante disso, os religiosos estavam provocando a ira divina, né? Eles não tinham nenhum caráter e nenhum temor a Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, às vezes a gente fica até um pouco repetitivo, mas essa era a tônica de um Israel na época de Malaquias, né? de Judá na época de Malaquias, um povo sem nenhum temor
de Deus. E aqui eu volto a refletir, e o professor tem que sempre estar com isso em mente, a forma como esse povo olhava para Deus, como eles compreendiam a Deus, é que faziam eles terem esses tipos de comportamentos. Eles não conheceram verdadeiramente a Deus, por isso se relacionavam de forma ímpia com Deus. Deus deseja de nós sinceridade e justiça naquilo que fazemos. Não podemos nos relacionar com Deus de modo indiferente. Ele contempla tudo, conhece nossos corações e não se ilude com nossas ações. Então, por mais que a gente tente fazer da nossa forma, não vai agradar a Deus se nós não estivermos fazendo da forma dele. É da forma dele que ele é exaltado, que ele é engrandecido e que agrada a ele. Não adianta a gente inventar, não adianta a gente procurar metodologias estranhas, fazer misturas, alegrar as pessoas, agradar uns e outros. Não adianta. Não adianta. Deus conhece os nossos corações. Ele deseja que nós obedeçamos a sua palavra. Terceiro tópico, a família é importante. Casamento misto, problema seríssimo. Israel sempre teve. Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar, né? A Bíblia também ainda continua, viu, jovens? Jovens. Isso aqui é interessante, essa observação do pastor Tiago aqui é importante, que existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar. O Novo Testamento faz isso também, viu? No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões a despeito da ordem de Deus. E olha no que deu. Confusão à vista, meu amigo. Quando os homens, o professor pode explorar isso aqui, quando os homens tomam suas próprias decisões, eles acabam em confusões, né? Nós precisamos entender isso. Nós estamos falando para uma classe de jovens e os jovens precisam entender. Viver na direção de Deus é a melhor forma de construir um futuro próspero, abençoado, de sucesso, fazendo a vontade de Deus. Os judeus estavam se casando com a filha de um deus estranho. Essa questão não era racial, mas espiritual. Que, aliás, isso aqui é importante, porque senão alguém vai perguntar aí, quer dizer então que eu não posso casar com uma africana, com uma venezuelana, com uma argentina? Eu não, porque eu já sou casado, mas o jovem pode ou não pode? A questão não é racial. A questão, aliás, é preciso entender isso, viu? O professor pode explicar isso para os seus alunos. É preciso olhar para o texto dentro do seu contexto. O contexto daquele momento era um contexto que Israel era a única nação monoteísta. Todas as outras nações eram politeístas. Por isso, a proibição do casamento misto. O casamento com o estrangeiro só era possível quando o estrangeiro se convertesse, se tornasse daquele povo. Por exemplo, né? As mulheres de outras nacionalidades que desejavam servir a Deus eram bem-vindas entre o povo de Deus. Esse foi o caso de Ruth, né? Ruth, o que foi que Ruth disse? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aí, claro, ela pode casar com um israelita. Mas no caso de uma estrangeira que traz os seus costumes, a sua religião, os seus deuses para dentro do povo de Deus, para dentro de Israel, era terminantemente proibido. Então, o que acontece? O povo, os homens, estavam casando com mulheres estrangeiras e essas mulheres não estavam se convertendo ao Deus de Israel. Na verdade, eles não tinham critério nenhum para isso. Eles simplesmente traziam essas mulheres e elas traziam com elas todo o seu know-how de idolatria, de perversão e contaminava o povo de Deus. O problema era que por meio dos casamentos mistos, os homens estavam sendo corrompidos. Deste modo, os filhos que se originavam dessas relações cresciam debaixo das influências pagãs de suas mães. Judá estava sendo sorrateiramente paganizada. Para a igreja atual, também existem princípios divinos para o casamento. Ame-se e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com Ele. Não se una a alguém que
que se recusou a unir-se a Cristo. Achei muito legal aqui essa charge entre um homem e uma mulher, na verdade, um homem dando bronca numa mulher. E aí tem aqui os balõezinhos. Igreja, oração e Bíblia, cerveja, balada e cigarro. Olha só, isso é muito interessante, né? 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? É muito perigoso. Eu já vi cristãos se unirem a não cristãos, ou assembleanos, por exemplo, se unirem a batistas, ou se unirem a adventistas, ou a neopentecostais, e gerarem conflitos profundos. Tá? Você pode dizer assim: irmão Melk, mas eu vi dando certo. Exceções. Exceções. A gente trabalha geralmente com a regra. A regra é que sempre tem conflitos. Eu estive internado agora, né, nós já falei no início, no hospital, e tinha lá uma mulher que era de origem da Deus e Amor, que casou com um homem adventista. E ela disse que passava muito sufoco. São dois extremos. São dois extremos, né? Olha só para você ver. Uma Deus e Amor com um adventista. São dois extremos. Você que sabe, se você quer entrar num casamento desse. Mas você sabe que você vai ter problema. Vai ter problema. Então, não é só uma questão de cristão com ímpio, mas também numa incompatibilidade teológica, doutrinária, que isso pode trazer muito problema. É importante, né? Como diz aqui o comentarista, para a igreja atual também existem princípios divinos para o casamento. Princípios divinos. Procure, converse com o seu pastor, faça uma análise, converse com o seu líder, mas não tomem decisões precipitadas. Divórcio. Divórcio, meu amigo. A grande parcela dos divórcios hoje estão entre os cristãos. A impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Os homens mais velhos, olha só que interessante isso aqui, estavam agindo com leviandade para com suas esposas de mais idade, trocando-a pelas jovens estrangeiras. Eles, né, as estrangeiras doidas para chegar ali e usufruir de um bem, porque os judeus, apesar de toda a situação, eram prósperos, então elas queriam um lugar, queriam prosperidade, e aqueles velhos cara de pau estavam abandonando suas esposas, que, como diz aqui o texto, né? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Ou seja, ele abandonando a senhorinha, que foi a mulher da juventude, que trabalhou com ele, que cresceu com ele, por causa de uma estrangeira. Olha só que situação. 2 pontos aqui que a gente vai abordar, que é interessante, né? Primeiro, a questão do divórcio, né? Do deixar a esposa para ficar com outra. E o outro ponto é a deslealdade, né? Você construiu uma história com alguém, agora você quer abandoná-la sem nenhuma razão, sem nenhuma situação que justifique. A única justificativa para esses homens abandonarem suas esposas era a lascívia deles. Era o desejo perverso deles. Era só isso. Não havia outra razão. Então, nós temos aqui, além do problema do divórcio, que já é absolutamente contra, né? Deus diz bem claro aqui no texto, eu odeio o divórcio. Nós já temos a ingratidão desses homens. Então, aqui nós estamos falando para jovens, é bom que vocês pensem sobre isso quando forem construir famílias, para que vocês não construam a família na juventude com alguém que no futuro não vá trilhar com você, vá trocar você por alguém mais jovem ou por qualquer outra coisa. O desejo divino era que os pais criassem filhos dedicados a Deus. Os homens estavam ignorando o propósito divino por causa da concupiscência da carne. Viu? Como eu disse, a única razão para esses homens deixarem suas mulheres e casarem com outras, ou trazerem essas estrangeiras para dentro de suas casas, era só concupiscência da carne. Era só desejo pecaminoso. É só lascívia. Não tinha nenhuma outra
razão? Gente carnal, gente que não temia a Deus. Deus esperava que os homens honrassem seus compromissos, sendo leais para com a mulher da sua mocidade. Nós temos que ser leais a nossas esposas até o final de nossas vidas. Porque qual é o princípio bíblico? Né? Quando questionaram Jesus lá nos evangelhos, lá nos mostra lá, Lucas, Mateus, quando questionaram Jesus lá se poderia deixar a mulher, o que foi que Jesus disse? Jesus disse que o ideal é o da criação, né? Que una o homem à sua esposa, né, à sua mulher, e ambos tornam uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida desse ato. Que realmente é uma violência, né? Quem já passou por divórcio sabe. Eu já estudei um pouco sobre essa questão e li testemunhos de muitas pessoas que é uma coisa muito traumática. Quem bem pensar, lute por seu casamento, porque o divórcio é bem pior do que uma luta para restaurar o casamento. O descaso pela lei tinha como origem a descrença no juízo divino. Eles eram relapsos porque acreditavam que ficariam impunes e chegaram a questionar: onde está o Deus do juízo? Então, é tudo que a gente falou lá no início. A compreensão errada sobre Deus, eles nunca imaginaram que Deus traria juízo sobre eles. Vai pensando. A semelhança da geração de Malaquias, muitos jovens estão deixando a concupiscência da carne derrotá-los. Não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, jovens, prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Construa a vida de vocês na rocha. Não construa a vida de vocês em um solo escorregadio. Não construa a vida de vocês baseada apenas em sensações, em desejos, mas em verdade, tá? Terceiro ponto para nós finalizarmos: a família, né? Família. Nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar. E esta interfere na forma como nos relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu, pela primeira vez, homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Né? Como eu falei, Gênesis, né? Jesus, quando foi questionado sobre separação, sobre divórcio, ele disse: o ideal é o da criação. O homem deixa seu pai e sua mãe, une a sua mulher, torna-se uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Nossa conclusão. O livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório que pode ser desfeito facilmente sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de união espiritual a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar nossa família. A família é o nosso lugar onde descansamos, onde nos fortalecemos, onde nós somos disciplinados, onde nós somos treinados para a vida. Então, jovens, valorizem suas famílias, porque é um lugar de bênção, é um santuário de bênção de Deus para as nossas vidas. Muito bem, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.